Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho dia sexta-feira, dia 2 de junho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim o será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Vamos lá. Em primeiro, percebemos São Marcos destacar um grande ensinamento. Jesus é verdadeiramente Filho do homem e Filho de Deus. São Marcos relata-nos que Jesus sentiu fome, e dentro desta perspectiva, vemos a humanidade de Jesus se aflorar naquele cenário. Logo em seguida, Jesus amaldiçoa a figueira que não tinha frutos para alimentá-lo. Nesta cena também, vemos com clareza a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Primeiro, a fome humana. Depois, vemos ele amaldiçoar a árvore sem frutos, uma autoridade vinda do céu. Fato notável é perceber que no dia seguinte, após Jesus amaldiçoar a figueira, quando os discípulos veem o que aconteceu com a árvore sem frutos, eles ficam todos pasmados. A árvore secou até a raiz. A este respeito, São João Crisóstomo diz que a visão aplicada àquela árvore sem frutos pode ser relacionada com facilidade a qualquer pessoa em toda a face da terra que ainda não deu frutos de santidade. Certamente que a figueira tem o seu tempo certo para dar frutos. E por isso, analogamente, é importantíssimo darmos frutos de santidade no tempo certo, no tempo que Deus nos exigir os seus frutos. Além disso, o Evangelho, que aliás é bem extenso hoje, ainda narra que Jesus chegou ao templo de Jerusalém e viu uma verdadeira balbúrdia, o que o deixou muito chateado, pois todas aquelas pessoas não tinham zelo com o templo, com a casa de Deus e com todas as coisas sagradas que lá estavam. Esta cena, de fato, merece uma boa reflexão a cada um de nós. E essa reflexão deve ser dentro do espaço sagrado, que é o templo, a casa de Deus, ou mesmo também em nossos lares.
temos o devido cuidado com as coisas de Deus, com as coisas que são sagradas, seja no espaço sagrado, no templo, na casa de Deus, ou mesmo em nossos lares? Notem que Jesus expulsa todos os vendilhões do templo, todos os cambistas que estavam fazendo da casa de Deus uma espécie de comércio. Então, devemos pensar profundamente nesta cena, visto que o templo de Deus, em primeiro lugar, é a igreja que Jesus fundou. E também, conforme nós lemos no Catecismo da Igreja Católica, os nossos lares também devem ser extensão da casa de Deus. Uma citação do Catecismo número 2205 e seguintes. Por fim, cada um de nós também somos templos do Espírito Santo. Esta é uma citação da 1 Coríntios 6,19. Então, por esta ótica, podemos fazer uma séria e grande reflexão acerca da atitude de Jesus em relação ao templo que não estava sendo zelado como deveria ser. Vamos pensar profundamente. Estamos guardando, zelando pela casa de Deus, pelo nosso lar, que é a extensão da igreja de Jesus? Estamos guardando o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo? Olhemos então para tudo com o grandioso amor de Deus. E se caso ainda não estivermos zelando pelas coisas sagradas, como deveríamos estar zelando, em cada uma dessas áreas, então não devemos ter medo, mas sim olhar tudo isso com um verdadeiro amor de Deus, que deseja nos ajudar. Afinal de contas, ao fim do evangelho de hoje, Jesus ainda nos oferece uma grandiosa oportunidade de obter maiores dons do céu. Este é um dom que podemos pedir a Deus: zelo pelas coisas santas de Deus, seja na igreja ou nos nossos lares, ou mesmo em nossa vida interior. Veja que a promessa de Jesus é que se pedirmos com grande confiança, olha só, grande confiança, tem que ter fé na oração. Então nós podemos obter coisas gigantescas para a nossa vida espiritual, ou mesmo outras coisas que nos são necessárias na nossa vida cotidiana. A exemplo disso, Jesus diz que se tivermos fé, podemos mandar uma montanha se atirar no mar, que assim ela o fará. Que coisa! Quantos bens talvez Deus não queira nos oferecer a cada um de nós. Mas precisamos fazer a oração com grande fé. Quando rezarmos, devemos fazer nossa oração acreditando que já estamos obtendo o que nós precisamos. Exatamente como Jesus ensina no Evangelho. Detalhe importante para a obtenção dos bens celestes é não ter tipos de mágoas, rancores, ódios no coração. Isso também Jesus nos ensina. Quando rezarmos a Deus, devemos estar com o coração puro em relação ao nosso semelhante. Acredite e tenha fé nas palavras santas de Jesus, pois ele diz que quem aplicar a fé em sua vida poderá obter muitos bens do céu e ainda eliminar quaisquer que sejam os problemas que por vezes tentam nos atormentar no dia a dia. Existe alguma montanha problemática em sua vida que está lhe incomodando ou lhe tirando sono? Siga as instruções de Jesus. Comece a dar frutos em sua vida, frutos de santidade, e você verá que qualquer que seja a problemática em sua vida, ela será resolvida pela fé, pela sua oração. De fato, é o próprio Jesus quem nos garante tal vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.